Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso BíbliaCast! E para você ter a melhor experiência aqui no vídeo com a gente, se você está pelo celular, já clica na nossa carinha, a engrenagem vai aparecer aqui em cima, e pelo computador a engrenagem está aqui abaixo, já seleciona ela na parte de imagem e coloca a imagem de mais alta qualidade para você não ficar oscilando e ter uma melhor experiência conosco. E já te lembrando que a gente vai ler hoje Levíticos de 5 a 7 e no final a gente vai fazer a nossa análise, o nosso entendimento. Por isso que é tão importante você ficar até o final para ouvir essa parte e também compartilhar conosco nos comentários sobre a tua visão também. Então vamos lá em Levíticos 5, que começa a parte da oferta pela culpa. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor do culpado, o sacerdote fará apropriação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará apropriação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará o óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará apropriação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará a restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará apropriação pelo culpado com um carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa.
Assim, o sacerdote fará propiação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Disse ainda o Senhor a Moisés: Se alguém pecar cometendo ofensa contra o Senhor, deixando de devolver alguma coisa, deixando com ele pelo próximo, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, ou não quiser devolver o que foi confiado a ele, o que roubou, o que conseguiu explorando o próximo, ou não quiser devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, ou ainda jurando falsamente a respeito de qualquer coisa em que o homem costuma pecar, quando pecar dessa forma, tornando-se culpado, terá de devolver aquilo que roubou ou tomou por meio de extorsão, o que guardou em depósito ou os bens perdidos que achou. Terá de devolver tudo aquilo sobre o que tenha jurado falsamente. Além de devolver tudo, sem faltar nada, acrescentará a isso um quinto do valor que dará tudo ao proprietário quando apresentar a sua oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, ele trará um carneiro sem defeito e devidamente avaliado do seu rebanho, como oferta dedicada ao Senhor. O sacerdote receberá o animal e oferecerá ao Senhor para obter o perdão dos pecados. E aquele que pecou será perdoado e ficará livre da culpa do mal que fez. O Senhor falou mais estas coisas a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções a respeito das ofertas queimadas. A oferta queimada terá de ficar toda a noite sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho por baixo, e tirará a cinza de cima do altar e a colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento. Enquanto isso, o fogo do altar deve ser mantido aceso. Cada manhã o sacerdote colocará lenha no altar, mantendo o fogo aceso. Colocará no altar a oferta queimada e queimará sobre ela a gordura das ofertas de gratidão. O fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso, não deve ser apagado. Essas são as leis a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão ao Senhor diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha da melhor qualidade, misturado com azeite e com todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e queimará no altar esse punhado, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus descendentes comerão o restante da oferta, mas deverão comê-la sem fermento, em lugar sagrado no pátio do tabernáculo. Essa oferta não será cozida com fermento. Essa parte das ofertas de cereais pertence a eles como porção das ofertas trazidas para mim. É coisa santíssima, semelhante à oferta pelo pecado e à oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer essa parte das ofertas. Esta lei é permanente, de geração em geração. Somente eles podem comer das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. Disse ainda o Senhor a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus filhos oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos. Um jarro de farinha da melhor qualidade, como na oferta de cereais que é feita regularmente. De manhã é apresentada a metade e à tarde a outra metade. Será preparada com óleo numa assadeira. A mistura deverá ser bem feita e a massa cortada em pedaços que, depois de bem cozidos, deverão ser apresentados como ofertas de cereais com aroma agradável ao Senhor. Toda vez que um sacerdote descendente de Arão for ungido e introduzido no sacerdócio, preparará essa oferta que será totalmente queimada. Esta regra é permanente. A oferta de cereais preparada pelo sacerdote será queimada totalmente ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga a Arão e seus filhos que estas são as instruções para a oferta pelo pecado. Esta oferta é muito santa.
Por isso, o sacrifício desta oferta é realizado no mesmo lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas ao Senhor. O sacerdote que oferecer o animal comerá a oferta no pátio do tabernáculo. Isso porque precisa ser comida no lugar consagrado ao Senhor. Tudo que eu tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa de alguém, essa roupa terá de ser lavada ali mesmo, no lugar consagrado ao Senhor. A vasilha de barro usada para cozinhar a carne terá de ser quebrada. Se a vasilha for de bronze, será lavada. Terá de ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comer dessa oferta. É uma oferta muito santa. Entretanto, toda oferta pelo pecado em que o sangue do sacrifício é levado ao lugar santo do tabernáculo, a fim de obter o perdão de pecados, não será comida. Ela será queimada totalmente diante do Senhor. Levítico 7. A regulamentação da oferta pela culpa. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar, como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta do cereal, assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. A regulamentação da oferta da comunhão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta, trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas da comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comida no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida no terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro, mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta da comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo.
E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicada ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos, trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão, que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão, receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que forem ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. E vamos então para a nossa análise desses 3 Vamos capítulos. profundos, finalizando ali as leis, né, as ordenanças Sacrifícios. dos sacrifícios e lembrando que Arão ainda não tinha sido consagrado, né, um sacerdote do Senhor, porque Moisés ainda estava lá no monte recebendo todas essas ordenanças de Deus. Aí então que ele vai descer e botar tudo em prática. Isso mesmo. Então, eram coisas que realmente tinham que ser escritas, porque cada um era um detalhe, né, que a gente viu aqui, já começando em Levíticos 5, 6 e 7, sobre que ele começou ali com a oferta pela culpa, né, que mesmo que você não saiba, né, da culpa que você cometeu, você também tem que fazer uma oferta pelo perdão, né, pela apropriação ali, né, por uma blasfêmia, e é uma oferta como restituição de uma transgressão sua. Então, assim, Deus também é legal da gente ver como Deus também olha quando a gente faz as nossas condutas, né? Antes mesmo da gente fazer e traz também para a gente de agora, né? Que nem dar falso testemunho ou você ver as coisas e não se posicionar, né? Exato. Você tá pecando também. Então, É igual aqui esse pecado oculto, né, do 5, ele fala exatamente isso. De você ouvir alguma coisa e você não se posicionar, se você não denunciar, não trouxe ao isso sacerdote, né? já é um É pecado um oculto. pecado. Porque você viu e se omitiu. Ah, não, eu não vou me meter. Igual aquele briga de marido e mulher, eu não meto a colher, né? Mas assim, se você tá vendo e o negócio tá errado e você não falar, você tá pecando junto ali naquele meio. Então, e isso abre os nossos olhos também para que. Por que Deus foi colocando essas condutas, né? Pra gente também não ser pessoas caladas, né? Tá vendo a coisa errada ali acontecendo, você também tem que levantar, você também tem que se posicionar, senão você vai estar pecando. Então, Exatamente. gostei dessa parte.
E de ver também, né, que a nossa lei de hoje em dia também não sai do sovaco. Ela vem Sim, de sim. Deus também, né? Só tem que ser, tinha que estar caminhando como tal, né? Não ter sido adaptada. O 6 ali já é legal também, que ele vem falando já do pecado voluntário, que ele começa falando sobre roubo, né? E não só roubo, de você até extorquir um pouco o seu irmão, se você emprestar alguma coisa para ele, ou se você vender alguma coisa e for de uma forma extorquida, também se torna um pecado. E daí você tem que fazer um sacrifício para remover esse pecado de você, né? É. E aí ele também tem uma lei da oferta pela culpa, né? Então, assim, a gente vê culpa aqui em dois momentos, né? Três momentos ali. Então, são coisas diferentes, atos culposos diferentes, que você também tem que ficar vigiando sobre a sua conduta, né? E depois você faz uma oferta de paz também. E também pelo sacerdote ali. O que ele tinha que fazer? Qual era a parte que cabia ao sacerdote? A gordura, o sangue, quando que eles tinham que comer, né? Então É, no come... é muito detalhe também, Aqui né? ele começa falando sobre antes, né, do sacerdote, antes de Arão e seus filhos se tornarem sacerdotes, eles também precisavam fazer Uma uma oferta, né? oferta ali referente a aquilo. Então, aí, no caso, tem a oferta dos cereais, eu acho que o deles acabou quase só ficando uma oferta de cereais, mas enfim, não lembro aqui certinho. É uma oferta para consagração deles, né, como Isso, para consagrar sacerdote. eles, Então eles tinham exatamente. também a oferta de animal também junto, que daí eles teriam que comer da carne, queimar toda a carne. Então a gente vê muito sobre isso no Antigo Testamento, que para tudo era uma oferta, né? O holocausto, o pecado, a gratidão, a consagração. Então ele tinha um ritual a ser feito. Por isso que é tão importante hoje em dia a gente também prestar atenção que rituais precisam ser praticados, que é do gosto de Deus, né? Ritual até mesmo dizer de casamento, que muitas pessoas se perderam, rituais de aniversário e tudo, né? Então são rituais De que é Páscoa. de Páscoa, de comemorações, porque a gente vê aqui como Deus se alegra também, né? Até mesmo esse da Páscoa, ele fala, e continuem fazendo isso, e não se esqueçam, passa para os seus filhos todo esse ritual e conte a eles por que isso é feito, né? Exato. Igual aqui da ordenança, por que ele pediu para Moisés escrever? Para ninguém se esquecer, né? E essas tábuas ali estarem no meio deles, para quando eles tiverem dúvida, para quando eles esquecerem de alguma coisa, pegar e consultar e ver e não se perder, né, no meio do caminho. E outra coisa que eu acho bacana aqui é que não queimava, né, todo o animal, não queimava todo o É, cereal e o restante do animal, o restante do cereal era dado para Arão e para para os os sacerdotes, né? sacerdotes e que a família deles poderiam, né? Então, ó, até no 29 fala somente os homens da família dos sacerdotes poderão comer dessa oferta. Então tinha essa separação, que não era, né, jogado fora. E outra coisa que eu acho legal é que a gordura tinha que ser queimada, né? Então, tipo assim, a gente vê que a gordura, Deus Era a já parte falava, boa, era a né? parte boa, né? E a gente, igual, pelo menos quem come carne vermelha, sabe, tem aqueles adeptos que falam, nossa, a gordura é a melhor Deixa parte, a carne suculenta ali e suculenta. tudo. Então é legal essa parte que ele fala, né? A gordura era tida como a melhor parte e por isso ela tinha que ser queimada. E o sangue, ninguém podia usar o sangue, porque o sangue ele representava a vida. E a vida, ele só pertencia a Deus. Então todo o sangue, o tempo inteiro, ele era derramado num pote lá, né? Num recipiente. E você vê que não usavam esse sangue, não podiam, né? Encostar nesse sangue Que se tornariam impuros, né? E impuros. tanto é que eles colocam ali para comer carne sem sangue, que seria o quê? Carne bem assada, carne ao ponto. Para quem não gosta quem gosta da carne mal passada, vamos dizer, isso seria uma carne impura para ser comida, porque Exato. ele teria sangue, entendeu? Então, trazendo para os dias de hoje, seria bem dizer isso. Isso. Mas lembrando que isso era tudo Antigo Antigo Testamento. Testamento, é uma antiga lei, é uma antiga aliança. A gente Exatamente. está
falando sobre como era naquele tempo e vocês precisam ter essa noção, né? Pra daí não falar assim, meu Deus, hoje eu almocei, Tô tudo errado, tô, tô tudo tô, tô errado. pecando, eu tô comendo da carne com sangue. Eu vou Não comprar é. umas pombinhas porque eu vou ter que fazer uns sacrifícios. Não é Tá assim. louco. Mas acho que é isso, É né? É isso que isso. a gente tinha para compartilhar de Levíticos 5 ao 7. No próximo episódio, a gente já vai falar de Levíticos 8, 9 e 10, que daí é a parte onde Arão e os seus filhos vão ser consagrados mesmo. E vai ter o início do ministério sacerdotal. Aqui a gente vai ver o início desse caminhar da igreja em si, né? E a morte de Nadab e Abiú. Quem são esses, né? Por que eles têm uma passagem aqui na Bíblia? Que daí vocês vão ver que eles são filhos de Arão que pecaram. Então você precisa estar aqui com a gente no próximo episódio para você entender por que eles vão morrer, ainda mais eles sendo filhos de um sacerdote, né? Então, ativa não, né? Primeiro você precisa se inscrever para poder ativar o sininho e ser alertado quando a gente postar aqui para vocês já esse próximo episódio. E já entra também no link abaixo que está na descrição, que é para você estar junto com a gente no Ouvintes da Fé, caminhando em fé, crescendo em fé, sendo ainda mais avivado, né? Com experiências de outras pessoas que são postadas ali todos os dias. Então ali você tem realmente o Netflix da fé, beber ali da fonte ali. Então te espero no Ouvintes da Fé, só você clicar, já entra lá e você, após entrar no Ouvintes da Fé, você já vai entrar também dentro de uma comunidade no WhatsApp, que é onde tem postagem de conteúdos, interação com outras pessoas que estão nesse caminhar, que eu te falo que é muito importante. Quando a gente começa a ter esse mover, a gente precisa estar num ambiente também que vai nos ajudar a crescer ainda mais. Então, por isso que a gente está lá, no Ouvintes da Fé, te esperando. Dê mais esse passo aí em fé, em caminhar com Cristo, com Deus, aprendendo ainda mais sobre tudo isso, viu? Então, nos vemos no próximo episódio e lá no Ouvintes da Fé. Beijos! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!